Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre entradas analógicas. Então nós já falamos sobre entradas digitais, saídas analógicas, PWM, né? E vamos falar sobre entradas analógicas. Então a gente viu que entradas digitais a gente conecta aqui, do 2 ao 13, saídas digitais também. Saídas analógicas, a gente conecta nos que tem o tio aqui, 3, 5, 6, 9, 10 e 11. E entradas analógicas, nós vamos conectar aqui, nessas 6 portas, a 0 até a 5. E aí vamos ver alguns exemplos aqui de dispositivos que são de entrada e são analógicos. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é o potenciômetro. Então, eu vou colocar um potenciômetro aqui. O potenciômetro ele tem 3 perninhas e a gente consegue girar ele. Então, ele é um botão que gira. Então, ele vai desde um lado até o outro. Então, vamos ver como é que a gente conecta ele. Então, a perninha mais da esquerda, a gente conecta no GND. A perninha mais da direita, a gente conecta nos 5 volts. E a perninha do meio, a gente conecta em alguma entrada analógica. Pode ser na A0, na A1, na A2, na A3, até a 5. Então, para exemplo, eu vou conectar aqui na A2. Mudar a cor. Beleza. Primeiro vamos entender o que está acontecendo aqui. Então a gente está dando energia, 5 volts e negativo aqui, positivo e negativo para o nosso potenciômetro. E a gente tem uma saída aqui, uma perninha de saída, que vai enviar uma informação para o Arduino. Que informação é essa? Então a gente viu que digital só tinha duas opções, 0 volts ou 5 volts. Analógico vão ter as opções entre 0 volts e 5 volts. Então pode ser 1 volt, 0,3, 2,8. Então vamos dar uma olhada aqui no potenciômetro usando um multímetro. Eu vou usar o multímetro aqui do simulador. Deixa eu achar ele aqui. Aqui eu tenho um multímetro. Então eu tenho um multímetro aqui, positivo e negativo. Eu vou ligar o meu positivo aqui no GND também. E o meu positivo aqui nessa perninha. Então, qualquer buraco aqui, conectei. E vamos iniciar a simulação e ver o que acontece. Potenciômetro todo aqui para o lado dos 5 volts, 5 volts. Todo para o lado do 0 volts, 0 volts. E conforme eu vou aumentando, vai aumentando a tensão de 0 até 5 volts. Então o que está saindo aqui, que está chegando aqui no Arduino, é uma tensão entre 0 e 5 volts, dependendo da posição. Então se eu coloco aqui, está chegando aqui no A2, 2,6 volts. E aí, utilizando o monitor serial, vamos fazer um programa para a gente ler no monitor serial o que o Arduino tá lendo aí. Então, ó, código vai ser uma entrada, né, que eu quero jogar lá no monitor serial. Então, imprimir no monitor serial. O que eu quero imprimir no monitor serial? Deixa eu tirar o zoom. Eu quero imprimir no monitor serial a leitura do pino analógico. Qual pino analógico? O A2, que é onde está conectado o meu potenciômetro. Então aqui a gente já viu, né, serialprint.ln, esse bloquinho azul. E esse bloquinho roxo é o que está aqui dentro. Ó. Analog Read A2. Então, Analog Read significa leitura analógica e, entre parênteses, o pino que eu quero ler. A2, A3. E aqui no setup eu coloquei pin mode, o pino, e estou dizendo que ele é um input. Isso aqui não é obrigatório, tá? Porque como eu só tenho opção
aqui de conectar o pino analógico, eu não preciso informar ao Arduino que é um input. Mas, por boa prática, vamos deixar aqui, tá? Então, vamos iniciar a simulação. Espera aí. Eu vou deixar só em blocos aqui, para a gente poder trabalhar aqui e enxergar o monitor serial. Então, deixa eu apagar, iniciar a simulação. Então, 0 volts está chegando lá no Arduino número 0, e 5 volts, que é o máximo, vai chegar ao número 1023. Então, lembre que na saída vai de 0 a 255 e na entrada vai de 0 a 1023. Eu tenho uma resolução maior aqui na entrada. Então, eu estou dividindo 5 volts em 1024 passos, né? Que é de 0 a 1023. E lá na saída, eu tenho 1/4 dessa resolução, que é de 0 a 255. São 256 passos, que é 1/4 de 1024. Né? Deixa eu fazer a conta aqui, ó. 1024 dividido por 4 dá 256. Então, lá na saída, eu tenho 256 de resolução e aqui na entrada eu tenho 1024. Porque esse microcontrolador trabalha assim. Beleza. E aí, números intermediários aqui. Ó, vou tentar deixar mais ou menos no meio aqui, 2.5. Vai dar mais ou menos a metade, né? 511 vezes 2 dá 1022. Dá praticamente um 1023 ali, né? Então, entrada analógica, conecta num desses pinos, usa esse bloco aqui para fazer a leitura, e essa leitura vai de 0 até 1023. Aqui eu consigo olhar um gráfico, ó. Então, conforme eu vou girando, eu tenho várias posições aqui, de 0 até 1023. Então, tenho várias possibilidades aí. Agora vamos dar uma olhada num outro componente de entrada analógico, que é o sensor de luminosidade, que é o LDR. Esse fotorresistor aqui. A conexão dele vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu apagar esses fios para não confundir a gente. Então, primeiro o que eu tenho que fazer é usar um resistor. Eu vou colocar aqui um resistor de 10 kΩ. Marronzinho, preto e laranja. Vou colocar aqui. Agora, essa perna do resistor eu vou conectar aqui no GND. Essa perna que está livre aqui do nosso sensor, eu vou colocar aqui nos 5 volts. E essa perninha do resistor que está conectado aqui no sensor, eu vou puxar um fio para uma entrada analógica. Vou conectar na A2 também. E aí vamos fazer a ligação aqui do nosso multímetro, nessa perninha que está enviando o sinal para o Arduino aqui, né? Então estamos conectando na mesma fileira aqui. Mudar a cor. Beleza. E vamos iniciar a simulação. Então, escuro aqui. Aqui é muito claro e aqui é escuro. Então ele vai de quase zero, 264 milivolts, né? 0,2, até quase 5, 4,76. E aí, dependendo da luminosidade, isso aí vai variando. Não é linear, tá vendo? Se eu mudar esse resistor aqui, isso aí vai mudar um pouco também. Então depende muito do resistor que eu uso aqui. Eu tenho uma mudança na minha leitura. Coloquei o de 1K, ele está indo só até 3,3 volts.
porém está mais linear aqui de acordo com a luminosidade. Então vai depender muito do nosso projeto. A gente pode mudar o resistor aqui. Se eu colocar um resistor de valor muito alto, aí eu quase não tenho variação. Só ali quando ele estiver muito escuro, eu vou ter uma variação, mas no resto ele está quase 5 volts. Então, por padrão, a gente usa um de 10K, que ele vai quase até 5 volts, e ele tem uma variação aqui razoável. E aí, se a gente olhar no nosso código, a gente não precisa mexer no código. Luminosidade no máximo aqui, ele está quase em 5 volts, ele está em 974 aqui, que é quase o limite, né, que é 1023. Diminuo aqui, ele vai quase para zero. E valores intermediários aí. E vamos dar uma olhada em mais um componente, que é o nosso sensor de temperatura. Esse daqui, ó. É o LM35, esse aqui é o TMP36. Então esse daqui, como é que a gente conecta ele? Deixa eu apagar aqui. Então vou conectar ele aqui na protoboard. Ó, potência, Vout, tensão, saída, e GND. Então, essa perninha vai no GND. Essa perninha aqui, potência, vai no 5 volts. E essa do meio ali, que é a saída dele, vai entrar no Arduino. Vou colocar no A2 também. Então vamos primeiro olhar com o nosso multímetro. Então multímetro, ponta preta no GND, ponta vermelha aqui na saída do nosso sensor. Iniciar a simulação. Temperatura lá embaixo, tensão lá embaixo, 0,1 volts. Vou aumentando a temperatura, vai aumentando a tensão. Temperatura lá em cima, aqui nesse caso, 1,75 volts. Então tem uma variação, mas ele não chega em 5 volts. Aí vai depender do sensor que a gente está usando, tá? Aqui é um simulador. E vamos olhar no código. Não precisa mexer nada, o código é o mesmo. Eu só mudei o componente, mas eu continuo usando o componente de entrada digital. Então o código é o mesmo, está no mesmo pino. E aí a gente tem uma variação aqui de quase zero, né, de 20. Vai subindo a temperatura até 358. Então isso, quando a gente vai usar esse componente, a gente tem que testar, né, qual número equivale a qual temperatura. Vamos fazer algum teste com um outro termômetro para calibrar isso daqui. Então, um apanhado aí de entradas analógicas com a conexão de 3 sensores diferentes.